Como vocês estão? Eu estou bem e pronta para mais uma aula da nossa sala primários da revista da CPAD. E em especial, todo esse trimestre nós estamos aprendendo sobre o livro do começo, que é o Gênesis. Então, estamos estudando o primeiro livro da Bíblia. E nós já estamos na aula 8, que tem o título A Primeira Mudança de Abrão. Abrão, e mais para frente Abraão, é a mesma pessoa. Tem muitas histórias lindas neste livro, então nós vamos começar com a primeira mudança de Abraão. Você já fez alguma mudança? Mudou de casa? Foi isso que aconteceu com Abraão e nós vamos aprender nessa aula. A nossa leitura bíblica está em Gênesis, o nosso livro do começo, o capítulo 11, versículo 31, até o capítulo 12, o versículo 9. Nós vamos ler alguns versículos pulando assim para não ficar muito extenso. Então, vamos para a nossa leitura. Pegue a sua Bíblia, Gênesis, o capítulo 11 e o 12. Vamos lá. Para começar, o capítulo 11, o versículo 31, diz assim: E tomou Terá a Abraão, seu filho, e a Ló, filho de Harã, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abrão. E saiu com eles de Ur dos Caldeus, para ir à terra de Canaã. E vieram até Harã e habitaram ali. Certo? Então, por enquanto, na nossa história, o nosso personagem é Abrão. Agora o capítulo 12. Vamos ler vários versículos, começando do 1. Ora, o Senhor disse a Abrão: Sai da tua terra, da tua parentela e da casa do seu pai para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abrão a idade de 75 anos quando saiu de Harã. E tomou Abrão a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e toda a tua fazenda que havia adquirido, e as almas que lhe acresceram em Harã, e saíram para irem à terra de Canaã, e vieram à terra de Canaã. E passou Abrão por aquela terra até o lugar de Siquém, até o carvalho de Moré, e estavam então os cananeus na terra. E apareceu o Senhor a Abrão e disse: A tua semente darei essa terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. E moveu-se dali para a montanha da banda do oriente de Betel. E armou a sua tenda, tendo Betel ao ocidente e Ai ao oriente. E edificou ali um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Então, são esses os versículos sobre a mudança de Abrão, que é o nosso personagem de hoje. Então, na nossa aula, a gente conhece esse personagem, Abrão. O pai dele, Terá, já tinha começado uma mudança. Ele vinha de Ur dos Caldeus e saindo daquela terra com Abrão, ele vai se tornar Abrão depois, gente, o nome dele muda. Mas por enquanto, Abrão, Sarai e Ló. Então, eles vão para uma terra já nova, né, saindo de Ur dos Caldeus, e ficam ali. E depois, quando o pai de Abraão, depois já tinha morrido, Deus fala com Abraão. Imagina só que emoção. De repente ele está ali e ele ouve a voz de Deus. Então essa é a nossa figura. E Deus fala para ele que ele deveria sair daquela terra e ir para uma terra onde Deus ia mostrar. E Deus também fala para ele que nessa terra nova que ele seria conduzido por Deus, ali Deus faria dele uma grande nação. Sabia que Abrão, nessa época, nem filhos tinha? Ele tinha só esse sobrinho Ló,
que foi com ele nessa viagem. Então imagina lá, Abrão, Sarai, seu sobrinho, os empregados que trabalhavam com ele. Então todos eles foram na direção que Deus havia mandado, sair de lá e ir para uma nova terra onde Deus mostraria. Quando eles chegam nessa nova terra, Abrão decide fazer ali um altar. Seria um lugar que ele pudesse adorar a Deus. E ele faz esse altar, ele adora a Deus, e lá Deus fala novamente com ele. Nós lemos assim: e Deus diz que ele ia multiplicar a semente de Abrão e fazer daquela semente uma grande nação. E fala que através de Abrão todas as famílias seriam abençoadas. Olha que especial. Até a nossa, porque nós temos uma família, então todas nós estamos dentro. E eles, depois que fizeram esse altar, eles armaram ali a tenda. Olha lá aquela figura. Eles armam tendas para que habitassem ali. Ali seria o caminho de Canaã, que era o projeto do Terá, que era o pai de Abrão. Então, eles ali habitavam os cananeus, ou seja, a gente chama de Canaã também, mas neste lugar era a terra que Deus havia prometido para Abrão. Então, o que a gente entende de especial dessa lição? Que Abrão resolveu obedecer a Deus. Ele não conhecia esse lugar, ele não sabia como seria, mas ele decidiu obedecer. Levou o seu sobrinho Ló, sua esposa Sarai, os empregados, e quando ele chega nesse lugar onde Deus havia mandado, ele oferece-lhe um culto. Então, ele sempre buscava adorar a Deus e fazer a vontade de Deus. E na nossa memória em ação, a gente aprende algo como Abrão fez. Diz assim: se obedecermos ao Senhor, tudo correrá bem para nós. Olha só que texto lindo, está em Jeremias 42:6. Mais uma vez eu vou falar para vocês. Se obedecermos ao Senhor, tudo correrá bem para nós. Abrão decidiu obedecer e tudo deu certo, mesmo que sem saber como seria esse novo lugar, essa mudança, ele sabia, se ele estava fazendo a vontade de Deus, obedecendo a Deus, tudo correria bem. E Jesus, ele nos ensina assim, não importam as mudanças que precisam acontecer na nossa vida, mas se nós estamos fazendo a vontade de Deus, tudo vai dar certo. Se você está vivendo uma coisa diferente do que você gostaria, ore, fale com Jesus, pode contar para ele: ó, Jesus, não estou entendendo, não estou gostando disso, é a sua vontade? E ele vai confortar o seu coração. Se for para continuar dessa forma, ele vai te dar felicidade mesmo nessa situação, ou se não for a vontade dele, ele pode mudar a situação, ele pode mudar e nos fazer seguir a vontade dele. Então essa foi a nossa aula, nós aprendemos com Abrão ser obediente à vontade de Deus. E ele foi obediente na mudança, ele saiu lá de Ur, dos caldeus, das terras dos pais, e ele vai a sentido Canaã, que era a terra ali próximo de Betel, então onde Deus iria fazer dele uma grande nação. Então vamos orar, vamos agradecer a Deus por essa aula e por poder aprender sobre o livro do começo, que é Gênesis. Senhor Jesus, muito obrigado por essa aula, nos ensina a obedecer em tudo a Tua vontade, que possamos cumprir em tudo e ficar feliz com as mudanças. É difícil, mas nós cremos que o Senhor tem o controle das nossas vidas, e se a gente obedecer, tudo ficará bem. Abençoa a nossa igreja, a nossa família, que em tudo possamos seguir a Tua vontade. Em nome de Jesus, amém. Então, fiquem com Deus, um ótimo domingo, uma ótima semana. E lembre-se que fazer a vontade de Deus
é fazer o que é certo e Ele vai garantir o nosso futuro, tá bom? Tchau, tchau.